Fala, seus mal diagramados! Todo cadáver encontrado no Everest certamente é de alguma pessoa que um dia já se considerou extremamente motivada. O mesmo vale para os bilionários que acharam uma boa ideia visitar os escombros do Titanic a bordo de uma air fryer da Mundial pressurizada e agora estão sumidos e dando despesa para as guardas costeiras dos Estados Unidos e Canadá. E não adianta me acusar de insensibilidade e tentar moralizar essa pauta. Se o enteado de um dos passageiros foi ao show do Blink-182 na noite do dia 20 de junho, enquanto ainda rolavam as buscas pelo Oceano Atlântico, não serei eu quem vai se preocupar com o destino desses ricaços entediados. Aliás, motivação demais é a origem dos desfechos mais estúpidos para as vidas de pessoas que têm muito menos grana que esses estrangeiros, mas procuram orientação em líderes que não têm nada a oferecer a não ser um curso de R$300 no Instagram. Nesta semana, descobrimos, por exemplo, que um jovem de apenas 26 anos morreu ao participar de um desafio proposto pela Plataforma Internacional, empresa criada pelo coach político bolsonarista Pablo Marçal. O caso ocorreu em 5 de junho, na empresa X-Grow, onde Bruno prestava serviço e que também foi fundada por Marçal. Era comum que de última hora os funcionários fossem desafiados a participar de corridas longas, que poderiam chegar a 42 quilômetros, que é o percurso de uma maratona. Mas todo mundo que corre sabe que encarar essas longas distâncias exige treino, costume e não é para qualquer um. Num ritmo legal, uma pessoa que corre há anos costuma fazer 10 km em uma hora. Levando esse dado em consideração, já dá para imaginar os riscos envolvidos em encarar um treino surpresa que poderia superar facilmente 4 horas de atividade física. Mesmo assim, como era a cultura da empresa, Bruno encarou. Até porque estava acompanhado de Marcelo Lopes e Adonis Carnevale, que treinam o próprio Pablo Marçal. Marcelo tá dando aula da mentoria enquanto tá correndo. Então aqui com vocês. Aí, ó. Muito feliz por vocês terem atendido. Muito feliz por... Duas coisas ao mesmo tempo. Tá produzindo, destravando as pessoas, correndo, Aqui é um momento destravando ele mesmo. ao vivo acontecendo. Que isso? Mas lá pela altura do 15º quilômetro, Bruno passou mal, precisou ser socorrido, foi levado ao Albert Einstein, mas não aguentou o impacto do treino. E é aí que começa todo o pesadelo da família do rapaz, que acusa a empresa de não custear o atendimento médico e não mandar nem uma coroa de flores do enterro. De acordo com Luciano Teixeira, irmão de Bruno, que concedeu entrevista ao jornal O Tempo, Pablo não deu nenhum telefonema para a família, mas um dia após o óbito fez reunião de emergência para contratar equipe de primeiros socorros para esse tipo de desafio. Na véspera da tragédia, Marçal chegou a publicar nas redes um vídeo em que jurava ter concluído uma maratona, em que dizia que a mãe dele não era mãe de fraco, que o pai não era pai de otário e que a avó não era avó de trouxa. Tenho minhas dúvidas quanto a isso, até porque o histórico do coach prova o contrário, incluindo, entre muitas atrocidades, um vídeo dele falhando miseravelmente ao tentar fazer uma mulher deficiente voltar a andar. Eu quero é dançar com Jesus. Isso. Eu quero isso. Você quer isso. Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Se isso não é ser um otário, eu preciso rever meus conceitos. Não faz muito tempo também que Pablo esteve envolvido em outra polêmica que colocou em risco a vida dos seus discípulos. Em janeiro de 2022, ele subiu o Pico do Marins, na cidade de Piquete, interior de São Paulo, acompanhado de 32 pessoas sem treinamento adequado para escaladas. Por conta das condições climáticas adversas, a equipe precisou acionar o corpo de bombeiros para realizar um resgate. Os bombeiros, aliás, ficaram pistolas e não deixaram de criticar severamente Marçal, que foi chamado de fanfarrão e acusado de colocar as pessoas em risco de morte.
Mas a arrogância e a petulância são as marcas registradas desse sujeito que chegou a lançar candidatura à presidência em 2022 pelo PROS, em evento realizado num estádio de futebol. Na cerimônia, ele apelava para o resgate da figura de Ayrton Senna, que infelizmente não consegue descansar em paz por ter virado uma espécie de amuleto inspiracional para esse tipo de cabaço. O último herói que o Brasil teve se chama Ayrton Senna. Esse é o capacete do brasileiro mais veloz da história. Depois, Pablo retirou a candidatura, disputou vaga para deputado federal, quase se elegeu e apoiou o mito nos 2 turnos. Na época do incidente no Pico do Marins, o coach disse o seguinte ao ser criticado. Algumas pessoas não suportam, por exemplo, quem corre risco. Eu posso te falar, se você é uma pessoa que não corre risco, dificilmente você vai governar, dificilmente você vai chegar no topo. Então a nossa subida, por exemplo, ontem na montanha, a gente correu muito risco. Aí alguém fala, mas pra que correr risco? Eu sei que não quer correr, fica na sua casa assistindo os stories. Bom, correram risco e mesmo assim não chegaram ao topo. Pelo contrário, quase chegaram 2 semanas antes que o Olavo nas profundezas do inferno. Mas a egotrip não para por aí, se liga só. Eu não mandei ninguém subir, eu fui na frente. Eu fui lá e subi e resolvi. Ai, Pablo, e se alguém tivesse machucado? Cada um subiu na sua responsabilidade. Só que é o seguinte, é igualzinho sua vida, vai vir um monte de protetor de montanha, de não sei o quê, para querer falar o que você tem que fazer na sua vida. E você vai escrever agora, eu que decido o que eu vou fazer. Resumidamente, não se responsabilizou pelo evento que propôs e ainda colocou no rabo de quem resolveu se arriscar. Típico, e engana-se quem pensa que agora será diferente. No caso da morte de Bruno, até o advogado de Pablo resolveu seguir a linha do cliente e insinuou que o rapaz pode ter morrido por conta da vacina da Covid, já que recentemente jovens como o filho do Cafu e de Abílio Diniz morreram de forma repentina e surpreendentemente. Que o seu cliente seja um boçal e defenda essas pautas, tudo bem. Mas quando o advogado adere ao mesmo pensamento, a gente precisa temer pelo futuro do direito no Brasil. Outra tendência que precisa ser temida é essa ideia de que coaches estão com a razão quando vendem segredos de destravamento e motivação que vão te levar à vitória. Não é bem isso que estamos vendo, pelo menos entre os seguidores de Pablo Marçal. Um morreu jovem por encarar corrida para a qual não tinha preparo físico, e outros 32 escaparam por pouco. E o pior é que o próprio Pablo Marçal dá a dica perfeita para aqueles que são vítimas dessa cultura da autoajuda motivacional de coach falastrão. Em 16 de junho de 2023, ele foi certeiro em sua publicação no Twitter. Vocês se submetem a coisas de otários porque ficaram piores que eles. Lembre sempre disso. Se andar com otários, vai ser igual a eles. Ou pior, não fui eu quem alertou. Pablo Marçal, que anda com o otário do Bolsonaro e é ele mesmo um dos maiores otários e charlatões do Brasil, tá avisando enquanto ainda é tempo de você evitar virar a próxima vítima de suas ideias mirabolantes para destravar a mente por meio de escaladas e maratonas. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, mas não é curso de destravamento, hein? E para todos aqueles que confiam em coach motivacional, só temos uma coisa a te dizer: não passarão.